O terror de Kyugi-Op. Sim, o Sternritter da letra J é mais poderoso do que você pensa. Digo isso porque muita gente subestima o Quincy pelo fato dele ser um dos primeiros inimigos que o Ichigo enfrenta no arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos. Mas a verdade é que ele tem feitos sombrios no Ecomundo que o deixam sim, pelo menos no nível de um capitão. Quer descobrir todos os detalhes sobre o Sternritter da letra J e seus poderes? Vem comigo e entenda de vez como Kyugi-Op é mais poderoso do que você pensa. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal, já te peço encarecidamente pra se inscrever, tá? Porque aqui falamos muito de Bleach, tem Bleach quase todos os dias e de vez em quando eu também trago outros animes, como por exemplo Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man. Já senta o dedo no like porque assim o YouTube entende que você gostou desse vídeo e espalhará ele para mais pessoas poderem assistir. E bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, o Kyugi-Op é o capitão do exército de caça dos Quincy's e também é um membro dos Sternritters, com a script J, que significa a jaula. E sem dúvida é um dos melhores Sternritters apresentados em Bleach, porque ele traz vários conceitos básicos sobre os Quincy's que nos vai fazer entender um pouco sobre essa raça. Além também de ter sua importância, porque foi o primeiro Sternritter que o Ichigo lutou de fato, e vamos detalhar todos os seus poderes. Mas para uma análise completa precisamos ir fundo na sua história, que convenhamos não é tão grande dentro de Bleach, mas é muito interessante e rica mesmo que ele apareça apenas num arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos. E bom, antes de continuar, se você está acompanhando esse arco apenas pelo anime, saiba que esse vídeo estará cheio de spoilers e seguir em frente será por sua conta e risco, beleza? Dito isso, vamos conhecer todos os poderes do Kyugi-Op explicados. Parte 1. Apresentação. Nós somos apresentados já o Kyugi num acampamento Jagdherm. Eu não sei falar isso não, tá? Eu vou falar em português mesmo. No acampamento do exército de caça do Ecomundo, que na verdade era um campo de concentração, já que os Quincy's têm algumas inspirações no exército alemão. E aqui, já de cara vemos que péssima pessoa o Sternritter é, mas em contrapartida o quão bom vilão e personagem ele é. E o anime só potencializou isso, porque o ator que faz a voz dele conseguiu passar bem a personalidade narcisista que ele tem. O Kyugi olha para os arrancas enfileirados prontos para a seleção de quem irá se juntar ao exército de Van der Reis e começa a matar um após o outro. Depois de, claro, de mandar um discurso de supremacia de raça e dizer que os que desejam viver devem se ajoelhar e lamber suas botas. Realmente ele seria um ser humano horrível se existisse. Mas enfim, ele é atacado pela Loli e pela Menoli, que são as auto-intituladas ajudantes do Aizen, e o Kyugi rapidamente e facilmente derrota as duas, e em seguida é atacado pelas três bestas da Haribel, que são a Patty, a Mila Rose e a Sum Sum, que também são derrotadas facilmente, sem nem ao menos liberarem as suas Resurrections. E bom, aqui já podemos analisar o seguinte: o Kyugi possui pelo menos nível de poder de um capitão, porque ele derrota facilmente as Fractions da Haribel, que possuíam um nível de tenente, e isso se confirma durante as suas batalhas no Ecomundo, que iremos analisá-las também. Parte 2. Ichigo vs Kyugi. Round 1. Quando o Ichigo chega ao local, depois que o Quincy derrotou as três arrancas, o Kyugi-Op afirma que eles tinham sido informados sobre o Ichigo e ele deve ser tratado rapidamente. Enquanto lutam, o Ichigo surpreende o Kyugi-Op enviando uma de suas próprias flechas sagradas de volta para ele com as mãos, e depois que o Ichigo contra-ataca mais flechas com o Getsuga Tensho, o Kyugi comenta sobre a ineficácia de suas flechas em lidar com o Ichigo, e fica surpreso quando o protagonista de Bleach afirma que as flechas do Ishida Uryu são mais fracas que a dele, o que causa um estranhamento no Kyugi, porque segundo ele é impossível ele ser mais poderoso do que o Ishida Uryu. E após isso, recebe uma ordem do Yhwach para acabar com ele imediatamente, e assim libera a sua Quincy Volstagg, que é a primeira Volstagg que vimos na obra. E é aí que o Kyugi começa o seu ataque em direção ao Ichigo, enquanto o protagonista de Bleach observa a sua nova forma e ele imediatamente diz que é diferente da Quincy Let Steel, que é o conceito que morreu há 200 anos e é muito fraco em comparação ao poder de uma Volstagg, uma diferença quanto o céu e a terra. E nesse momento o Ichigo o corta, dizendo que ele não se importa com o passado e que ele entende que a Volstagg é diferente dos poderes do Ryu, e chama a nova forma do Kyugi de nojenta e solta um Getsuga Tensho nele. E aí o Kyugi sobrevive, dizendo a Ichigo que ele deve mirar antes de atacar,
e que ele não tem pontos fracos. E aí então que ele declara que sua forma deve parecer aterrorizante para um mero Shinigami, e começa a absorver o Heishi da área ao seu redor, incluindo o Santenketsu da Orihime. No entanto, antes que ele possa atacar, seu ataque é quebrado por trás. Quando ele olha para ver quem é, ele vê a Tsum Tsum, a Mila Rose e a Patty subindo na areia, tendo convocado o Aion. E bom, antes de passar para a próxima batalha, o que podemos analisar? A primeira é que o Kubo claramente usou o Kyuubi nesse início da obra para apresentar os conceitos básicos e os poderes dos Quincy's mais a fundo. 2. O Kyuubi é mais fraco do que o Ichigo na forma base, mas após ativar a sua Vou Stand, aparentemente iria levar dificuldades para o protagonista da sua forma Shikai, o que não diz muito sobre o poder do Star Narita, mas sim sobre o nível de poder do Ichigo. E 3. Falar que os outros são lixo pode, mas se alguém chama ele de volta fica com raivinha, né? É interessante ver como o Kubo trabalha essas facetas do personagem sutilmente quando coloca ele para vacilar por um momento apenas em seu olhar. Parte 3. Kyuubi vs Aion. Sob as ordens das 3 arrancas, o Aion ataca o Kyuubi impiedosamente. A Fera Hollow eventualmente bate Kyuubi ao ponto de quebrar o seu pescoço. E assim que seu corpo cai longe do Aion, a Tsum Tsum, a Mila Rose e a Patty se aproximam dele. Enquanto a Patty elogia o Kyuubi por sua durabilidade e diz que está surpresa que o corpo do Kyuubi Op ainda está inteiro, é aqui que inesperadamente o Quincy esfaqueia a arranca no peito e reclama que seus superiores não avisaram sobre o nível de poder do Aion. Kyuubi então começa a se levantar e coloca seu pescoço de volta no lugar, observando que ele terá que aconselhar seu líder a ajustar a força do Blood de Van der Heish. Mas antes que ele faça isso, ele terá que matar todos que se opuserem a ele. E é aí que se inicia o terror do Kyuubi Op. Quando ele usa a sua técnica Escalaverei, que lhe permite literalmente retirar os componentes de Heishi que compõem o corpo espiritual de Aion e enxerta parte do seu corpo com ele. Mas não apenas a besta, ele também começa a absorver as outras arrancas. Afinal, tudo no Ecomundo é feito de Heishi, mas as 3 bestas usam sua habilidade muda para esconder seus companheiros, o Sado, a Orihime e a Nel. Porém, o seu poder se mostra ineficaz contra o Kyuubi e ele ataca as 2 arrancas. E quando coloca seus olhos em Chad e Orihime e começa a tentar absorvê-los também, ele é interrompido pelo Ichigo, que quebra a sua auréola e assim faz o poder do Escalaverei se encerrar. E antes de partir para a análise, saiba que se você assiste pelo anime, essa última parte que eu citei sobre a habilidade muda das 3 bestas, ela foi cortada do anime, tá? Então não, você não esqueceu de nada, pode ficar tranquilo. Mas enfim, o que podemos analisar? O Kyuubi possui um poder equivalente ao do Aion, porém o monstro possui uma força física extremamente maior que a do Quincy. Contudo, os poderes específicos dos Quincy's permitem que ele consiga contra-atacar o Aion de outras maneiras. E convenhamos, a capacidade de absorver o seu inimigo é algo bem apelão. E 2. Como o Kyuubi conseguiu absorver o Aion se ele é um Hollow e a essência dos Hollows são como um veneno para os Quincy's? Aqui é um detalhe bem sutil que deveria ter sido explicado melhor pelo Kubo, na minha opinião. E é que quando o Kyuubi usa sua técnica Escalaverei, ele está escravizando o Heishi. E por causa disso, tudo que ele transforma, sejam as rochas ou seus inimigos, viram Heishi puro, sem a essência dos Hollows. E assim se torna possível o Aion ser absorvido. Parte 4. Ichigo vs Kyuubi Op, Round 2. Após o Ichigo impedir o Kyuubi, ele tenta roubar a sua Bankai, mas assim como Uber também não consegue. Fato é que, enquanto o Kyuubi luta para lidar com o poder e a velocidade do Ichigo, o protagonista pergunta a ele por que o Star Narita e o Asgyaro Eburn queriam roubar a sua Bankai. O Kyuubi então se recusa a responder e, em vez disso, observa mentalmente as dificuldades que ele está tendo, e é nesse momento de descuido que o Urahara dispara uma explosão de energia que o fere seriamente. E claro, vale comentar que o Urahara só interrompe a luta porque nesse momento já recebeu a ligação do Akon e abriu uma garganta para que o Ichigo fosse até a Soul Society. Fato é que depois que o Ichigo entra na garganta, o Kyuubi Op fica no chão. No entanto, quando o Ichigo chega ao fim dela, ele encontra a saída selada. E de repente, o Kyuubi Op se levanta usando o Hanzou Tengai e diz que não permitirá que o Ichigo vá para a Sociedade das Almas e apostará a sua vida na ordem que Yhwach lhe deu. O Ichigo então é preso em uma barreira esférica, enquanto o Kyuubi ri descontroladamente e diz em tom irônico que é uma pena o Ichigo não ter chegado na Sociedade das Almas. E enquanto o Ichigo tenta escapar, o Kyuubi diz que é inútil. Ele explica que Yhwach lhe deu a letra J, e então se refere a si mesmo como Kyuubi Op, a jaula, e diz que o Ichigo nunca escapará. E a partir daí, ele decide acabar com todos antes que ele perca o poder que ganhou do Aion. No entanto,
antes que ele possa fazer qualquer coisa, ele é rapidamente dividido verticalmente ao meio por um ataque desconhecido, que futuramente ficamos sabendo ser o Green Joe. E bom, o que podemos analisar a partir de tudo isso? Primeiro, o Kyuubi é forte o suficiente para usar o Hanzo Tengai, assim como Ishida, e que segundo o Mayuri, não é uma habilidade que um Quincy qualquer consegue usar. 2. Diferente do anime que já apresentou o Kyuubi com a letra J, no mangá, é nessa parte que somos apresentados ao termo pela primeira vez. 3. Mesmo com os poderes do Aion absorvido, o Kyuubi é mais fraco do que o Ichigo Bankai mais Fullbring. E de novo, isso fala mais sobre os poderes do protagonista do que do Quincy em si, porque nesse ponto, ele com certeza seria mais poderoso do que o Aion. E 4. Os poderes de alguns Quincy's possuem a limitação de não serem eficazes contra outros Quincy's, e do Kyuubi é um desses, porque o Ichigo só conseguiu sair da sua jaula por causa do seu poder Quincy. Assim como os poderes da Giselle, que só é capaz de transformar Quincy's em zumbis se eles estiverem mortos. Parte 5. Equipamentos. 1. O Kyuubi impõe uma lança que é usada pelos membros do exército de caça dos Quincy's, que é afiada o suficiente para perfurar um hierro de uma arranca com facilidade. 2. A Quincy Cross, ou a Cruz dos Quincy's, onde o Kyuubi carrega uma versão própria da Cruz dos Quincy's, que consiste em 5 pontos e lhe permite gerar suas armas. 3. Fone de ouvido, porque os óculos do Kyuubi carregam um fone de ouvido que lhe permite ouvir ordens da sede. 4. Leiden Hat, ou Luva Sunray, que é a luva que o Kyuubi usa com o símbolo de Vanderreich na parte de trás da mão, para assim ativar a sua Quincy Volstagg. E 5. Medalhão, que é o dispositivo capaz de roubar uma Bankai. Parte 6. Poderes e habilidades. O Kyuubi é um espadachim especialista. Ele demonstrou imensa habilidade com a sua espada e facilmente derrotou a Manole e a Loli, além de derrotar rapidamente as 3 fracções da Haribel sem se machucar. Ele também é competente o suficiente para lutar em pé de igualdade com o Kurosaki Ichigo em seu estado Shikai e se defender da sua Bankai, embora com alguma dificuldade. Além disso, ele possui uma força aprimorada que mostrou quando foi capaz de parar uma das lâminas da Apache usando apenas uma mão. Além disso, como todo bom Quincy, ele possui a manipulação de Heishi, onde ele consegue absorver a energia espiritual da atmosfera e combina com a sua própria energia espiritual para formar armas. E claro, ele tem mais facilidade em coletar essa energia em ambientes com maiores concentrações de Heishi, como por exemplo a Soul Society e o Wake Commando. Ele também é um expert no uso de Heiren Kyaku, que é a técnica de velocidade dos Quincy's, semelhante ao Shunpo dos Shinigamis, e ele foi rápido o suficiente para surpreender o Ichigo quando ele estava com a sua Volstagg ativada. Além disso, ele também possui o Blunt, que é uma habilidade do Quincy que dá capacidade defensiva e ofensiva desumana. E ele consegue isso fazendo o seu Heishi fluir para seus vasos sanguíneos e assim aumentando o seu poder de ataque e defesa drasticamente. O Blunt é significativamente perigoso, mas tem uma grande falha, porque as duas formas do Blunt, de ataque e de defesa, não podem ser usadas ao mesmo tempo, porque eles possuem 2 sistemas diferentes de Heishi. O Blunt defensivo é o Blunt Venom, onde o Kyuubi foi capaz de segurar a Zanpakuto da Apache com facilidade. Ele conseguiu tomar um Getsuga Tensho, a queima-roupa do Ichigo na sua forma Shikai. Ele sofreu um massacre de ataque do Aion, ficou até mesmo com o pescoço quebrado e simplesmente o colocou de volta no lugar. Tudo isso por causa do Blunt. E o Blunt ofensivo é o Blunt Artery, que de acordo com o Kyuubi, se não fosse o Blunt Artery, ele mal conseguiria arranhar a forma Bankai do Ichigo. Ele também possuía o Hanzo Tengai, que é uma técnica de alto nível que permite o usuário controlar suas partes do corpo usando cordas de energia espiritual controladas pelo seu cérebro, e assim formando linhas ou cordas de Heishi. E usando essa técnica, o Kyuubi pode controlar seu corpo como se fosse um fantoche, permitindo que ele se mova livremente apesar da paralisia, membros quebrados ou qualquer outra força que o impeça de se mover. O Kyuubi também possui um grande poder espiritual, que foi o suficiente para ferir seriamente um arranca. Ele derrotou as 3 bestias com facilidade, conseguiu lutar por um período de tempo considerável com o Ichigo na sua Bankai e até mesmo feriu Urahara Kisuke com um ataque surpresa. Armas espirituais. O Kyuubi consegue criar a sua espada de Heishi porque usando a sua Cruz Quincy, ele é capaz de concentrar energia espiritual e partículas e assim transformá-la em uma arma. No entanto, ao contrário da maioria dos outros Quincy's, a sua arma particular se manifesta na forma de um sabre militar. Ele pode gerar as Relipfels, que são as flechas sagradas dos Quincy's, onde ao materializar 2 extensões da guarda da espada, o Kyuubi é capaz de disparar as flechas espirituais que são típicas dos outros arcos dos Quincy's, e as suas são particularmente poderosas, capazes de gerar explosões consideráveis após o impacto. Ele possui até mesmo uma habilidade de disparar até 6 dessas flechas ao mesmo tempo. A sua script ou letra é o J, que significa The Jail, ou
a cadeia ou a jaula. E com ela, o Kyuubi pode disparar construções de Heishi capazes de fechar à força portais entre dimensões, e também é capaz de formar jaulas de Heishi para prender seus oponentes. Uma vez que uma pessoa é presa, sua presença é selada do lado de fora, sua reação não pode ser detectada. Enquanto a pessoa estiver dentro, a sua voz não pode ser ouvida, nem mesmo por um celular de alma. E a força dessas gaiolas é tão grande que nem mesmo um Getsuga Tensho aprimorado pela Bankai do Ichigo foi capaz de quebrá-la. E não apenas isso, essa técnica é tão perigosa que ela continuará a existir mesmo se o Kyuubi morrer. E bom, é interessante observar como o poder de um script de um Quincy se encaixa perfeitamente na personalidade do seu portador e de quem ele realmente é. Porque o Kyuubi tem uma personalidade fortemente autoritária, age de forma bárbara quando os indivíduos não entendem o verdadeiro significado de suas palavras, o que é personificado com a sua habilidade, a jaula, onde ele prende e repreende as pessoas por não irem de acordo com o que ele quer. Contudo, como outras técnicas, essa também possui uma fraqueza, que é a imunidade Quincy, porque as únicas pessoas que não podem ser mantidas pela prisão do Kyuubi são os seus companheiros Quincy's. E terminou? Ainda não. É aqui que chegamos na Quincy Volstagg, que é uma espécie de Bankai dos Quincy's, e a do Kyuubi se chama Biskel, que significa a justiça de Deus. E para ativá-la, o Kyuubi usa a luva preta com o símbolo de Van der Heishi. E nessa forma, o Kyuubi ganha vários acessórios feitos de Heishi, incluindo asas angelicais, botas, luvas em ambos os pulsos, com uma espada saindo da sua mão direita, uma areola em forma dos símbolos dos Quincy's, e a aparência de seus olhos também muda drasticamente. E com ela, o Kyuubi ganha diversas habilidades, como o voo. A sua velocidade é aprimorada, porque ao ativar a Biskel, o Kyuubi ganha um grande impulso em velocidade, o que faz com que ele até mesmo apareça atrás do Ichigo sem sequer ser notado. E é a partir daqui também que ele ganha um domínio completo de Heishi, porque ele pode absorver uma grande quantidade de Heishi na ponta de sua arma espiritual para usar em um ataque poderoso. Nessa forma, a absorção de Heishi do Kyuubi aumenta exponencialmente. Ele foi capaz até mesmo de absorver as árvores, areias, rochas e até mesmo os edifícios do Ecomondo, além, claro, do Santenkeicho da Orihime. Mas é quando ele usa a sua técnica dessa habilidade, que é Skelaverei, que ele se mostra realmente ser um terror. Porque usando a habilidade mais básica dos Quincy's, que é de reunir o Heishi, usando essa técnica, ele pode escravizá-lo. E assim, ele pode literalmente rasgar os componentes que compõem objetos espirituais, como aqueles que compõem o Ecomondo e a Soro Society. E não apenas isso, mas também os corpos de seres espirituais. Porque quando o corpo de um ser espiritual é afetado por esse poder, o Kyuubi pode literalmente assumir as características e capacidades associadas da sua vítima, como ele fez com o Aion, por exemplo. No entanto, a transformação não é permanente, pois o poder absorvido eventualmente desaparecerá. E como se não fosse o bastante, ele ainda aumenta sua consciência espiritual, porque se torna capaz de sentir Reiatsu em um nível muito maior, permitindo que ele supere qualquer habilidade que esconda sua presença, se ele for mais poderoso do que o oponente em questão. E bom galera, isso é basicamente tudo que eu consegui condensar de informações sobre o Kyuubi-Op, o Sternritter da letra J, para trazer para vocês e explicá-las detalhadamente. O que é que vocês acharam? Ficaram com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo e bora debater, que é sempre a melhor parte. E bom, o vídeo vai ficando por aqui, eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final, valeu, falou!